discernir, separar, julgar. O termo crítica vem do grego kritike e tem diversos significados. Uma de suas definições é a análise feita com maior ou menor profundidade de qualquer produção intelectual. No campo audiovisual, a crítica de cinema é a mais antiga e a que goza de mais prestígio. Mas a crítica televisiva também tem grande influência, tanto sobre o público como sobre os produtores. The Listener foi um dos primeiros veículos a dar espaço para a crítica televisiva. A publicação britânica surgiu em 1929, com foco no rádio. A partir da década de 30, começou a publicar análises sobre programas de TV. No Brasil, as primeiras críticas sobre televisão são feitas no Jornal de Letras, em 1949. Nos primórdios da TV, alguns críticos tinham o objetivo de alçá-la ao status de oitava arte. E hoje, qual é o papel da crítica televisiva? O papel da crítica, ela é sempre como validar, né, ou até mesmo às vezes divulgar alguma obra. Então, por exemplo, no caso da televisão, eu divido entre crítica especializada, que seriam, por exemplo, os jornalistas, né, que trabalham com isso, escrevem sobre isso, e os acadêmicos que pesquisam sobre isso. São dois tipos diferentes de crítica. Mas eu também sempre gosto de pensar que tem uma crítica popular, que são os telespectadores que, no caso da novela e das séries, eles têm anos, né, 50 anos acompanhando a novela, então eles têm uma certa especialização quase, quando eles sabem do que estão falando, né? Então essa crítica popular também é muito interessante. A televisão entra na casa de quase 100% da população brasileira. Então eu sempre que estou assistindo alguma coisa, eu me coloco, tento me colocar na posição do espectador, né? Imaginar que ele pode estar gostando muito, ou uma parcela do público pode estar gostando muito de algo que eu não estou gostando. Então, a minha tarefa é dizer para ele, primeiro, tentar entender por que ele está gostando, né? E tentar dizer para ele o que eu acho ruim naquele produto que ele está gostando, sem que o ofenda. O grande papel do crítico, né, o que dá prazer para a gente, é quando você consegue tocar. Não, assim, eu não quero o reconhecimento do autor, eu não quero o reconhecimento do ator, né? Eu estou avaliando o trabalho dele, mas o gostoso é quando você toca o seu espectador, quando você mostra para ele assim, olha o que é a televisão, olha o que é essa obra. Esse programa de humor, ele é inovador por isso. Esse programa de humor é clássico por isso. Se você conseguir fazer com que o público compreenda isso, né, e que vá além daquele produto de entretenimento ali na televisão, que ele compreenda o trabalho que tem atrás, né, que ele compreenda o que é a fotografia, o que é a intenção, né, qual que foi o objetivo daquela obra, é sensacional. Para mim vale muito mais o reconhecimento do telespectador, né, do que é o meu público, do que do autor, ator. Tá. Para qualquer programa que eu critique, primeiro, o ponto de partida para mim é responder a seguinte pergunta. Esse programa se propõe a fazer determinada coisa. Ele está conseguindo fazer o que ele se propõe? Né? E não partir do ponto o que eu acho dele independente de qualquer coisa. A minha primeira preocupação é sempre saber o que ele se propõe a fazer, né? Qual é a proposta desse programa e, a partir daí, tentar analisar se ele está cumprindo o que ele se propõe. A segunda questão é, essa proposta é interessante, é válida? Também o programa pode se propor a uma coisa que seja absurda, que seja algo que não seja interessante, etc. Então, a princípio, seriam esses dois pontos de partida para uma análise, eu acho. Eu enxergo a crítica de televisão, sempre vi ela como uma coisa enxergada pelos colegas como uma coisa menor. Justamente pelo fato da televisão ser aberta, ser gratuita, ser muito facilmente acessível. E por ser uma produção industrial, assim, num ritmo avassalador. Então, sei lá, pensando em novela, ninguém nunca comparou uma novela com um filme, né? Porque sempre foi considerado uma coisa menor. Grande parte do preconceito contra a televisão vem dos críticos especializados. O público não via tão claramente essa distinção. Não foi o público que falou o cinema é arte e a televisão não é.
O público, inclusive, migra entre os dois até hoje, né? Os críticos de cinema, que começaram a ser transferidos para a televisão, viam aquilo como uma arte menor. Eu acho que a televisão não é levada a sério. Na verdade, não é que a televisão não é levada a sério. O povo gosta muito da televisão, assim, se dá um valor, né? Mas eu acho que existe um preconceito com o veículo, né? Então, é muito mais nobre ser um crítico de literatura. Pô, o cara passa o dia lendo livro, né? Ah, não, é um crítico de cinema. O cara vai no cinema, ele passa em festival, né? Assiste 4 filmes. Olha que sacrifício que ele faz, ele assiste 4 filmes, né? Ele pensa durante 4 filmes num festival. O cara do crítico de cinema, pô, ele perde o tempo assistindo programa de auditório, né? Assim, ele passa o dia assistindo televisão. Então, tem essa, né? Talvez não se leve a sério por isso. Eu acho que nos dias de hoje está mudando isso, né? A tecnologia está ajudando isso, né? Primeiro porque as emissoras muitas vezes colocam os programas à disposição dos críticos antes dele ir ao ar. Então, a Netflix, frequentemente, quando vai estrear uma série, convida os críticos a assistirem ela antes. A HBO também. A Globo está começando a fazer isso também. Então, o ponto de vista do crítico, ele é capaz de dar a sua opinião antes mesmo da estreia de um programa. O troço não aguenta não, meu irmão. Vai cair tudo na nossa cabeça agora. A água da chuva deve ter feito pressão. A parede de contenção deve ter cedido. Eu não quero morrer. Poxa, vai morrer todo mundo agora, merda. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer todo mundo esmagado, cara. A crítica especializada, a jornalística principalmente, né, porque a acadêmica, que eu também considero crítica especializada, tem um delay, ela demora um pouco mais, né, até você escrever sobre aquilo na academia. Mas a própria crítica jornalística, ela consegue influenciar o público. Então, é mais o público, na minha opinião, que consegue interferir no andamento da obra. Isso desde sempre. As telenovelas, principalmente da Globo, sempre acompanharam, antes da internet, grupos focais, perguntavam ao público o que eles estavam achando, né? E falavam, não, eles não estão gostando desse casal, vamos separar esse casalzinho aqui, deixa ela conhecer outra pessoa. Então, o próprio público e os comentários deles eram ouvidos e eles alteram, sim, a obra. Estou já há quase 10 anos me dedicando o que eu chamo de ser um espectador profissional, né? Eu percebo algumas vezes em que funciona esse diálogo e a crítica tem, digamos, um efeito, né, de fazer o meu interlocutor, um dos meus interlocutores, pensar a respeito do que está sendo feito, né? Eu já recebi telefonema de autor falando assim, Vanucci, eu gostei do caminho que você me apontou, é isso que eu vou fazer. Ou, muitas vezes, esse autor propunha algo para o ator e o ator tinha uma certa resistência. Isso aconteceu, foi uma novela do Benedito Rui Barbosa. Ele pegou o meu áudio, copiou o áudio e mandou para o ator, né? Ele falou assim, ouça aí o que o Vanucci fala, porque eu acho que dá para... E alguns meses depois eu encontrei esse ator, não tinha nem contato com ele, ele falou, pô, eu queria te dizer um negócio. E aí ele contou essa história. Ele falou, e você me ajudou sem saber a mudar o rumo da minha interpretação, do meu personagem, ele cresceu na novela, né? A crítica de cinema, ela é especializada em cinema, que é um formato, né? Existe uma definição do que é filme um pouquinho mais forte, porque o filme está na TV. A televisão tem telenovelas, tem séries, tem filmes, tem programas jornalísticos, tem reality shows. E o que acontece com a crítica de TV é que o mesmo crítico que escreve sobre telenovela, escreve sobre o Big Brother e escreve muitas vezes sobre o que acontece no Jornal Nacional, né? Então, é um pouco mais eclético e aí com isso você teria que se especializar nas diversas coisas, nos diversos formatos e gêneros. E o crítico de cinema tem uma área um pouco mais restrita. Cinema e televisão são mídias muito diferentes, né? Em todos os sentidos, né? Televisão, pelo fato de sempre ter sido uma tela pequena, né? Ela tem uma estética e uma maneira de produzir que é completamente diferente de cinema, né? Muita coisa do close, né? Tem que as pessoas terem que estar perto.
Então isso é evidente que também a maneira de você assistir é diferente, né? E a maneira de se analisar é diferente. Quem faz crítica de TV primeiro tem que respeitar o veículo, tem que compreender o veículo, né? E saber exatamente o que é televisão. Televisão não é cinema, televisão não é teatro, ela não tem o mesmo fim que a relação. O público é o mesmo, né? O telespectador, uma hora é espectador de teatro e é espectador de cinema. Né? Ele consome tudo. E a relação desse público é muito diferente em cada momento. O público ele se influencia muito, não só pela crítica, que é quando a gente fala da crítica tem a avaliação, mas muitas vezes só pela notícia. Se aparece lá uma notícia que a novela das 9 é a pior novela dos últimos 30 anos, ele vai acreditar naquilo. Ele leva e ele talvez deixe de assistir se ele pegar aquilo como verdade, né? Falando especificamente do mercado de televisão, eu acho que a influência da crítica sobre a repercussão e a audiência, sobretudo a audiência que um programa vai ter, é zero. Acho que não tem influência nenhuma. Acho que o crítico não influencia nada em matéria de audiência. Pode influir no médio prazo e no longo prazo na qualidade do que se produz. Mas no curto prazo, imediato, em relação à produção que está no ar, a influência do crítico de televisão é zero. Sobre a audiência, né? Porque ela não vai influenciar diretamente um jornalista que escrever mal sobre uma novela, por exemplo, dificilmente vai destruir a novela. Porque hoje em dia o público debate também com o jornalista, vai falar, olha, não acho, eu adoro, gosto, não gosto, né? Então, quantas pessoas vão falar que o programa do Silvio Santos é altamente problemático no sentido da qualidade, do texto, do roteiro, e quantos amam, né? Então, vários programas que estão aí com qualidade que os críticos diriam duvidáveis, estão aí há anos, né? Chaves, em termos estéticos, né? Com um público tão fiel e cativo. O bom crítico também reconhece que o olhar dele não é absoluto, né? E é necessário o bom crítico entender o veículo, né? Não adianta eu achar que uma televisão popular, né, feita para massa, tem que ter um padrão de cinema europeu, né? Eu tenho que compreender qual que é a linguagem dela, para quem que ela se destina. A crítica de TV, ela se condiciona dependendo dos interesses da empresa e dependendo também do profissional que a faz. Muitas vezes a gente vê alguma informação que a gente não concorda ou quer também ver se é isso mesmo, eu acho importante ter essa crítica. Mas quando começa aquela crítica de dizer, tal programa não presta, isso não presta, eu acho que cada um tem uma base, eu acho que cabe a nós a sabermos qual assistiu, o que é verdade e o que não é. Eu me sinto influenciado, sim. A pessoa fala que algo é muito bom, a gente tem aquela curiosidade de viver. Eu procuro não consumir o que não for coerente. Um seriado que todo mundo estava falando, Game of Thrones, eu não conhecia, né? E todo mundo estava postando em rede social, falando que aquele seriado muito bom. Eu fui assistir para ver se era realmente isso tudo que as pessoas falavam. E realmente era. Eu confio mais no popular. O povo é sempre certo, né? Porque esse povo de jornal eu não gosto muito não, que eles mentem mais. A gente sabe que jornalistas às vezes têm aquela missão de passar uma informação pra gente, induzir a gente a acreditar em algo, então eu vou pelas pessoas. Sujeitos da terceira idade que já viram várias obras dos mesmos produtores e etc., eles podem ter uma opinião encorpada. Mesmo sem ter experiência como de um jornalista, qualquer um pode fazer a crítica. A internet ampliou o alcance da crítica audiovisual e também a quantidade de críticos. Enquanto as mídias sociais permitem que qualquer um atue como crítico, grandes portais como o UOL mantêm uma estrutura parecida com a dos jornais impressos, reservando espaço para críticos renomados de TV. Acho que a crítica de TV hoje no Brasil vive um dos seus momentos mais intensos. Acho que nunca houve tanto espaço e tantos críticos atuando hoje. Isso deve muito realmente à internet, né, à facilidade de acesso e de criação de mídias que facilitam o trabalho de crítico e também ao interesse, eu acho, do público por esse tipo de conteúdo que é produzido por críticos. Né? Realmente nunca teve, pré-internet, tantos críticos atuando e discutindo televisão quanto hoje. A internet deu voz, né,
para muitas pessoas, muitos críticos, inclusive, serem lidos, né? Os jornalistas podem colocar no Twitter a própria opinião, no Facebook, em redes sociais, além do próprio blog do jornal, né? O site do jornal onde eles escrevem. Eu acho que a gente vem num período bom de ter bons jornalistas analisando a televisão de uns 10 anos para cá. E é interessante que assim, a gente tem uma transformação desse olhar. Né? Porque eu acho que as pessoas já começam a compreender, apesar que às vezes ainda tem um olharzinho meio torto ali, mas já começam a compreender que a televisão não é absoluta, né? Que você já tem outras plataformas aqui conversando com essa plataforma principal, né? Mas houve uma boa evolução, o olhar pelo menos desses profissionais, né? Dos que fazem a crítica, esse olhar foi evoluindo junto com o próprio veículo. Né? Cris, essa história da novela O Outro Lado do Paraíso teve a primeira semana, sei lá, com boa audiência e tudo, mas depois não se sustentou, né? Lembra que a gente falou aqui da novela das 6? Foi. Da novela do Alcides Nogueira, que ela atipicamente foi cativando gente dia após dia, né? Sempre tem uma ressaca, né? A novela estreia, muita gente curiosa e dá uma quedazinha nos outros dias. Eu escrevo sobre televisão em duas mídias que são bem diferentes, né? Bem distintas. Né? Diariamente eu escrevo num blog, no UOL, que é o maior portal da internet, e uma vez por semana eu escrevo numa Folha, um jornal impresso. Há uma diferença clara em relação ao público que me lê, né? Acho que são públicos parcialmente distintos. O UOL, pelo alcance que ele tem, é quase um canal de televisão, sabe? É um veículo de comunicação de massa mesmo, né? Então, isso significa que é um público muito variado, diferentes classes sociais, diferentes idades, diferentes interesses. Isso exige um cuidado meu enquanto escrevo, em termos de didatismo, de clareza, de tentar fazer um texto que esteja ao alcance do maior número possível de pessoas, muito grande. Quando eu escrevo para um jornal, eu acho que, como a Folha, que é um universo menor comparativamente ao do UOL, e mais claramente definido, eu acho que tem um público mais claramente definido, é diferente, né? Me exige outras qualificações, eu acho. Qual que é o veículo? Qual que vai ser a minha linguagem? Nesse momento eu estou falando na TV, mas daqui a pouco posso falar no rádio, e a linguagem terá que ser, né? Então essa crítica precisa seguir a plataforma em que você está. Na internet não adianta eu fazer um texto do tamanho que era uma crítica no jornal ou na revista. Ela tem que ser menor, né? Eu tenho que ser mais objetivo, eu tenho que focar em alguma coisa e ser direto no meu tiro ali, né? E essa característica mutável da internet traz uma característica em potencial, que não sei se é muito utilizada, mas é de você poder talvez retratar-se, né? Repensar, ver uma possibilidade interessante. Então, talvez fosse isso. No rádio você não consegue mudar o que você disse e vai ficar lá gravado. Mas a crítica continua sendo uma opinião embasada, né, em um repertório que você tem estudado, que o crítico tem especializado, e que o formato vai alterar pouco essa opinião, teoricamente. O maior acerto de Novo Mundo, na minha opinião, foi o destaque dado à história da princesa Leopoldina. Além disso, Letícia Colin deu um show no papel. Foi realmente, para mim, a melhor coisa da novela. A gente sempre tem que separar o que é Todos nós somos críticos, né? Na hora que você está diante de um produto, né, de televisão, de cinema, um audiovisual, você avalia aquilo, você fala, eu quero consumir, não quero consumir, isso é bom, isso não é bom, esse ator está bem, esse ator não está bem, pô, esse diretor aqui subestimou minha inteligência. Você como telespectador, como espectador, você é crítico. É uma questão que surge nos dias de hoje, sobretudo por causa da internet, da facilidade que as pessoas têm de acesso a diferentes veículos e a fazer o seu próprio blog, etc. A ideia de que qualquer pessoa é um crítico de TV, né? Eu acho que tem dois aspectos aí. Um, eu acho que é muito positivo, que é o fã, o espectador de televisão, o cara que vê muita televisão, querer expressar
as opiniões dele no seu próprio blog, escrever sobre o que ele está vendo. Eu acho isso muito interessante, bacana, estimulante mesmo. Por outro lado, acho que isso eventualmente pode criar uma confusão aos olhos de quem está lendo tudo isso, que é tudo a mesma coisa, que todo mundo é igualmente crítico de televisão. Quando a gente que vê 250 milhões de coisas, vai sentar para assistir um negócio e o negócio não tá mais tão bom quanto as outras temporadas anteriores estavam, sim, a gente acaba perdendo um pouco o interesse. E The Walking Dead aconteceu muito isso, assim. Eu acho que ela tinha uma qualidade de personagens, de tramas, de diálogos, que não tem mais, entendeu? Eu acho que hoje o espectador, de um modo geral, e o crítico em particular, tem acesso ao que se chama de televisão em diferentes plataformas, né? Quer dizer, eu acho importante distinguir a televisão, o aparelho de televisão, o conteúdo, né? Nós todos, estamos falando aqui de crítica de conteúdo, né? Então talvez tenha ficado até obsoleto falar crítica de televisão, né? Talvez a gente tenha que realmente passar a chamar isso de crítica de conteúdo exibido em diferentes plataformas, né? Fala assim, mas a linguagem da internet é diferente da TV aberta, que é diferente da... Não, você só vai mudando a relação com o público, como ela vai ser apresentada. Talvez num você consiga fazer uma maratona, no outro episódios semanais, né? A relação que vai ser diferente, né? Então, por isso, eu acho que hoje você tem muita série que vira filme, muito filme que vira série, né? Você tem nos Netflix da vida aí, você tem produções com fotografia de cinema e que você fala assim, pô, mas não foi rodado em película. Então isso aí não é cinema, né? Mas é um filme, né? Então eu acho que hoje essa divisão é tão acho que talvez nem exista. Então talvez a gente não tenha mais o crítico de cinema, o crítico de TV, você tem um crítico de produto audiovisual, né? O papel do crítico, uma vez que ele tinha que falar sobre a televisão, as pessoas podem dizer, nossa, agora ele tem que falar sobre Netflix, né, sobre Globoplay, sobre várias outras coisas. Só que, na verdade, é a mesma coisa. É o conteúdo televisivo que está indo para essas plataformas, né? Lá no Centro de Pesquisa da USP, o Centro de Estudos de Telenovela, nós dizemos que tudo é televisão. Netflix é televisão. O Globoplay é televisão, porque estamos falando do mesmo conteúdo. A crítica de TV no Brasil tenderia a ter um futuro mais glorioso se houvesse mais empresas apostando e apoiando críticos de TV, né? Quer dizer, o nosso mercado é relativamente pequeno nesse sentido, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, e alguns países como França, Inglaterra. Mas, falando especificamente dos Estados Unidos, que eu acompanho muito, sei lá, tem uma associação de críticos de TV nos Estados Unidos que acho que tem 150, 200 críticos, né? Isso está longe de acontecer aqui no Brasil. O medo que eu tenho do futuro da crítica é que a internet ela chegou para ter clique, né? Então você precisa ter muito clique. E o que eu vejo que assim, os profissionais que entram hoje como críticos, que falam assim, vou falar sobre o mundo da televisão, já não entram mais por um jornal, já não entram mais por uma revista, já não entram mais por uma emissora de rádio ou de televisão. E quando você tem uma empresa em volta, você tem uma linha editorial, né? Você tem responsabilidades, né? Porque ali é um negócio. Não é a minha especialidade fazer previsões, mas eu acho que a televisão vai se transformar, está se transformando, já se transformou, né? Não vai morrer tão cedo, a telenovela vai morrer, não vai. Mas algumas transformações, como as plataformas de vídeo on demand, a grade televisiva vai acabar, e os críticos têm que acompanhar isso. Analisar conteúdos, informar e dialogar com os espectadores. O papel do crítico ainda é o mesmo, mas a chegada das novas mídias aumentou a participação do público e ampliou o alcance da crítica de TV. Apesar de alguns avanços, o espaço da crítica ainda é pequeno e o preconceito com o meio de comunicação mais popular do Brasil persiste. Sinal de que a crítica televisiva ainda tem muito que crescer.